Convido a todos então a fechar um pouco os olhos, buscar se acomodar, respirar tranquilamente, buscando entrar em sintonia com a equipe espiritual desta casa, neste momento de trabalho, neste momento de compreensão dos conceitos da doutrina espírita, que possamos conviver neste momento com muita paz em nossos corações, abrindo nossas mentes para o conhecimento que aqui nos será repassado, que possamos aproveitá-lo, interiorizá-lo com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, buscando manter o equilíbrio, e que possamos nós convivermos também com a presença de Jesus, pois Ele disse: onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas, ali estaria o seu Espírito, estaria a sua energia, estaria a sua paz. E rogamos ao Mestre que nos acompanhe durante todo esse tempo, que acompanhe também as ideias do nosso expositor de hoje, e que nos mantenha conectados com a mente sublime, com a mente superior de Deus. Que assim seja. Temos aqui hoje nosso companheiro de longa data, Sidney Lourenço, veio de Florianópolis e vai nos falar sobre a separação do corpo e da alma no desencarte. Fique à vontade. Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Geralmente, para poder tratar desse tema, é preciso que a gente pontue alguns conceitos, porque à medida que nós entramos na casa espírita, começamos a ter contato com o espiritismo, e o espiritismo começa a nos revelar alguns conceitos que modificam, de uma certa forma, a maneira como nós tenhamos construído a nossa crença. Até porque, pela nossa educação judaico-cristã, a gente aprendeu que já está destinado para a alma, assim que deixa de viver no corpo, algumas situações de acordo com cada crença. Só que o espiritismo ele vem trabalhar outros ângulos, outras perspectivas, e até mostrar que esta alma, esse espírito, na qual a gente muito se refere, ele vai ter uma individualidade, ele vai permanecer em estado que depende do seu grau evolutivo. Então, toda aquela consequência que fica determinada após a morte vai depender muito mais da situação em que nós nos encontramos. E o ponto principal é, primeiro, que através do conhecimento espírita descobrimos ou aprendemos que existe uma vida após esta vida material. Ou seja, a vida material, ela poderia deixar de existir sem que mude a essência do mundo espiritual. O mundo espiritual, aprendemos no Espiritismo, que é pré-existente e sobrevivente a tudo. Então pode o mundo material deixar de existir sem que esse mundo espiritual sofra qualquer modificação. Bom, partindo dessa premissa, desse princípio, percebemos então que aqueles que habitam o mundo espiritual, são os espíritos, por ter sido criado por Deus, e Deus, por ter um entendimento, a partir do momento que a gente estuda sobre Deus no Espiritismo, entendemos que Deus é eterno, não dá para se conceber um início para Deus e nenhum fim, porque se eu conceber um início para Deus, aquele que o criou seria mais do que ele. Mas para o Espírito, há um momento em que ele foi criado por Deus. Então a nossa vida, que nós participamos, é a vida eterna. Mas nós somos seres imortais. Então, por ser seres imortais, o local aonde nós deveremos permanecer durante o processo da nossa vida eterna é o mundo espiritual. Esse mundo que é pré-existente e sobrevivente a tudo. Significa dizer, então, que o mundo material é transitório. Essa passagem aqui é uma passagem curta, dependendo da necessidade de cada um de nós, e ela é necessária pelo nosso grau evolutivo. Então, devido ao nosso grau evolutivo, naturalmente somos trazidos ao mundo corporal,
através do processo da reencarnação, quantas vezes forem necessárias, para adquirir o grau evolutivo, ou a percepção, ou o entendimento, ou a amplitude da nossa capacidade como espírito imortal, como filho de Deus que nós somos. Então, esse processo é um processo básico, tanto para nós que acreditamos pelo Espiritismo, quanto aqueles que não acreditam. Por exemplo, a reencarnação. A reencarnação, ela faz parte da lei natural. Reencarnar, retornar ao corpo físico, todos vão entrar nesse processo, independente de acreditar ou não. Até aqueles que dizem que são ateus, graças a Deus, vão ter que reencarnar também. Então não tem como. Católico, espírita, budista, ateu, acredita no Espiritismo, não acredita no Espiritismo. Por quê? Porque a reencarnação é uma lei natural. A única maneira de nós, espíritos, em processo evolutivo, para que venhamos a experienciar, adquirir a nossa capacidade, para poder entender todo o mecanismo divino, é através do mergulho no corpo físico. Podemos aprender muito no mundo espiritual, estudar, analisar questões, mas para verificar, para fazer a verificação daquilo que aprendemos, é através da reencarnação. Bom, mas como o nosso tema não é a reencarnação, é sobre o desencarne, que é o processo inverso, então o tempo que nós vivemos aqui na Terra para experienciar, um dia termina. E ao terminar, retornaremos à pátria espiritual. Agora, o ponto principal, a partir dessa análise, é saber como é que vai ser esse retorno lá. Que é aí que todo mundo começa a imaginar milhões de coisas, né? Tem gente que tem medo de morrer. Tem muito espírita que tem medo de morrer, porque ele acha que não sabe o que vai encontrar do outro lado. Depois que saiu o filme Nosso Lar, quem assistiu aqui, por gentileza, o filme Nosso Lar? É só para voltar o filme Nosso Lar à mente de vocês, né? Então, todos que assistiram o filme Nosso Lar, lembram que o primeiro lugar que ficou gravado, pelo menos na nossa casa espírita, as pessoas viraram para mim e falaram: Sidney, eu descobri uma coisa, que o umbral espírita é pior do que o inferno católico, né? Que aí o pessoal já ficou com medo, mostrando que o umbral é uma coisa assim terrível. E é uma companheira da nossa casa, uma senhorinha que já tem trabalhadora, antiga, ela disse que não tinha medo do umbral, porque todo mundo lá estava com pavor do umbral, né? E aí o pessoal perguntou: mas por quê? Não, primeiro que lá que a lama é medicinal, vai acabar com as rugas, né? Então, e outra que chegando no umbral só vai ter gente conhecida. Então, melhor ainda. Então, chegando lá, o Sidney está por aí todo, vai estar todo mundo lá, não importa, né? Então, o que acontece? A doutrina espírita, ao falar sobre isso, ela está desmistificando séculos de conhecimento enraizado nesse projeto, ou nesse processo educacional judaico-cristão. Foi a maneira que nós cremos. E o Espiritismo tem essa proposta de trazer novos paradigmas. Então, a partir desse entendimento, percebemos o seguinte: essa estada no umbral, ela é necessária para reduzir esse processo mento-emocional que nós geramos ao longo da nossa encarnação. Ou seja, essa massa de coisas que nós pensamos o tempo todo. A gente pensa coisas boas, coisas ruins, a gente odeia, a gente ama, a gente acorda de manhã, às vezes, com os dois pés esquerdos, faz sol, a gente acha uma maravilha, choveu, a gente começa a reclamar, e fora aquilo que a gente pensa um do outro, quando um passa analisando, criticando. Ou seja, essa massa mento-emocional que nós geramos, nos leva a essas regiões, naturalmente, quando desencarnamos, para desgastá-la. Então, é uma necessidade, ainda pelo nosso grau evolutivo, por não termos disciplinas na área do nosso pensamento. Então, faz parte ainda de passar essa região. Agora, permanecer lá vai depender de cada um, daquilo que nós estamos nutrindo pelo nosso estado emocional, moral e por aí em diante. Então, basicamente, o que nós vamos estudar hoje, analisar, é alguns aspectos desse retorno ao mundo espiritual. E depois, no final, a gente ia fazer essa experiência ao vivo, mas não vai dar certo, né? De alguém desencarnar, mas a gente vai mostrar para vocês aqui, porque depois para reencarnar dá trabalho, tá? Então, para mostrar a vocês como é que sai do corpo físico uma morte, de uma certa forma, uma morte natural, um processo natural, desgaste físico, doença no corpo, como é que desencarna. Vamos comentar algumas outras mortes, morte violenta e outras, para a gente poder ter uma ideia, que a ideia básica é quase a mesma. Bom, o desencarne. Para que o espírito se liberte, deve-se desligar os cordões fluídicos que o prendem ao corpo físico. Bom, aqui já trazemos uma nova informação sobre esse cordão fluídico, que dá para observar ali na foto.
Quando nós reencarnamos, nós espíritos, nós nos ligamos ou absorvemos do orbe aonde vamos reencarnar uma percentual da substância do fluido cósmico universal para a formação do nosso perispírito. O perispírito é aquela energia ou aquele instrumento que o espírito se utiliza para poder atuar no corpo. Bom, linguagem de cozinha. Imagine você colocar num bolo para fazer lá no forno quente e depois você não vai tirar com a mão, porque a mão é demais sensível, né? Vai queimar os dedos. Ou vai esfriar, ou espera esfriar, ou então você vai usar uma luva ou usar um pano. Não é assim que as senhoras, quando fazem bolo? Tem homem agora fazendo bolo também, né? Mas tudo bem. Então, o que acontece? O espírito, gente, ele não consegue atuar diretamente no corpo. Por ele ser de uma quintessência e o corpo ser de uma estrutura ainda muito mais animalizada e muito mais restrita, coesa às suas moléculas, ele se utiliza de um elemento intermediário, chamado o quê? Perispírito, como se fosse uma luva. O perispírito, então, o espírito se utiliza dele, e ele é, então, vamos dizer assim, quando nós nascemos, né, quando há o reencarne, ele é vinculado célula a célula do organismo. Então, esse cordão fluídico, na qual se refere a linguagem aqui embaixo, se refere, então, a essa expansão do perispírito. O perispírito é plástico, é moldável, ele é capaz de se distender-se. Então, tanto é que quando nós dormimos à noite, ao sair do corpo físico, nós continuamos ligados ao nosso corpo que fica deitado ao leito e nós vamos nos lugares aonde nos apraz. Mas ficamos ligados fluidicamente ao corpo. Se alguém tenta nos acordar, retornamos imediatamente para o corpo. Devido ao quê? A esse cordão fluídico do perispírito. Quando nós, às vezes, vemos algum espírito, e muitas vezes a pessoa fala assim, eu vi um fantasma, e vê como se fosse um lençol ou alguma coisa parecida, como vulgarmente foi a crendice popular passou, nada mais é do que esse cordão fluídico que ainda a alma ligada ao corpo possui. Bom, quando há o desencarne, esses cordões fluídicos, eles são rompidos, eles são desligados, eles são cortados. Para quê? Para que o espírito, então, se desligue. Aqui nós estamos vendo o perispírito, que ele vai guardar uma semelhança com o corpo físico, até porque como ele é o modelo organizador biológico, ou seja, ele que vai dar essa estrutura, ou vai se ligar à célula para dar esse modelo, tanto é que todo o controle do nosso processo reencarnatório de aprendizado, quem faz isso é o perispírito, deixa transmitir para a área consciente do ser somente aquilo que nós precisamos para avançar na nossa caminhada. Então, o perispírito faz essa função. E quando nós nos apresentamos, por exemplo, eu vim agora de Florianópolis. Se eu tivesse desencarnado no meio do caminho, eu viria aqui para vocês dizer assim, gente, não vai ter palestra porque eu acabei de morrer ali embaixo, né? E aí, como é que eu apareceria para vocês de me identificar? Meu perispírito do mesmo jeito do meu corpo físico, moreninho assim, né? Bonitinho, desse jeito assim, para vocês verem, eu morri. Com certeza metade não ficaria aqui, né? Para ver, tudo bem. Mas como é que vocês poderiam identificar que sou eu? Meu perispírito. Então ele guarda a semelhança à estrutura do corpo físico. Só abrindo parênteses. O espírito pode mudar o perispírito, a característica dele? Pode, desde que seja um espírito evoluído. O espírito da nossa natureza fica igualzinho. Se estava brabo, continua brabo do outro lado. Não vai mudar muita coisa. Porque depende do nosso grau evolutivo. Espíritos de grande envergadura espiritual, eles moldam o perispírito ao seu bel prazer e as características que eles desejam. Bom, então, para que o espírito se liberte, deve-se desligar os cordões fluídicos que o prende ao corpo físico. E técnicos do mundo espiritual promovem, com recursos magnéticos, a libertação do espírito. Então, o espírito ele não tem uma forma definida, mas o espírito passa a ter uma forma a partir do momento que ele está vinculado ao perispírito. Então, o espírito é uma luz, é um ponto de luz, mas é o ser inteligente de todo esse processo aqui. O corpo, ele é inanimado, como o perispírito também, mas quem possui inteligência, vontade própria, é o espírito. Por isso que ele se liga ao corpo para aprender e ao retorno ao mundo espiritual. Então, esse processo é feito por técnicos no plano espiritual. Mas, no final, nós vamos mostrar como é que esse processo ocorre. Somente indivíduos muito evoluídos não necessitam dessa ajuda. Então, almas que já adquiriram um certo grau de desprendimento e entendimento das leis divinas
Quando há o desligamento do corpo físico, praticamente eles têm a lucidez perfeita. Retornam ao plano espiritual, com muita lucidez, com muita tranquilidade, e consegue dar conta até desse processo desencarnatório. A grande massa, ainda que está na Terra, precisa dessa ajuda, porque entramos no estado de perturbação, ou seja, dificuldade de entendimento do novo estado em que nós nos encontramos. Então, retorno ao mundo espiritual. Então, vejam, basicamente o corpo físico, né, permanece e o perispírito começa a se desprender. Quando o corpo morre, a alma retorna ao mundo dos espíritos, de onde se afastara temporariamente. Por quê? Porque o mundo dos espíritos é um mundo real, verdadeiro, para onde todos nós iremos, da onde todos nós viemos. Então, isso é uma premissa básica. Então, viemos de lá e vamos retornar de lá. Teve um companheiro, um amigo meu, na época ainda lá no Rio de Janeiro, que eu iniciei o espiritismo lá com 14 anos, hoje eu tenho 25, mas na época iniciei lá com 14 anos, e tinha alguns companheiros que não eram espírita, e eu falando de espiritismo, e teve um que disse assim, Sidney, esse negócio de vida após a morte, reencarnação, eu não acredito. Eu falei, tá, não acredita? Tudo bem. E eu vou dizer uma coisa para ti, quando eu morrer eu vou voltar para dizer que essas coisas não existem. Eu falei, então tá. Então quando tu voltar a gente conversa, né? Então veja, essa crença, ela está embutida em todas as culturas. Só que para alguns ainda é preferível negar do que aceitar a lógica, até porque não tem os instrumentos para entendimento. Então, todo esse entendimento, quando ele for difundido na nossa terra, naturalmente as crenças não vão mudar os seus conceitos, mas teologicamente vão ter que reestruturar algumas percepções, entendimento, até as consequências desse entendimento feito. Então, a individualidade. Muita gente acredita que quando morre, perde a individualidade. Ah, eu vou para o grande todo, vou ser absorvido para o grande todo, não vou ter mais identidade, não vou saber mais quem eu sou. Isso não ocorre. Nós permanecemos com a nossa individualidade, ou seja, aqueles valores que eu desenvolvi, as dificuldades que eu criei, as vicissitudes nas quais eu estou inserida, eu continuo com elas porque eu sou um ser individual. Cada um de nós em particular. Por isso que muitas das vezes, estando no planeta, estando na Terra, nos relacionamentos diversos que nós nos encontramos, e às vezes até culpamos alguém por isso ou por aquilo, isso não significa uma verdade. Por quê? Porque como nós somos seres individuais, o ponto principal não é aquilo que fizeram conosco, é aquilo que eu faço com aquilo que me fizeram. Porque é isso que eu vou me dar conta depois do outro lado. Se eu vou ter mágoa, rancores, sentimentos bons, esquecimento, perdão ou não, depende unicamente, exclusivamente de nós mesmos. Então, a alma possui sua individualidade antes de encarnar e conserva após a separação do corpo físico. Então, nós mantivemos a nossa individualididade. Nós não nos perdemos no grande todo, segundo a teoria panteísta. Separação da alma do corpo. Com a morte, desatam-se os cordões fluídicos, os laços fluídicos, que eu já expliquei anteriormente, que prende a alma ao corpo. Então, começa a haver esse desprendimento. O desligamento do perispírito, como é que ele ocorre? É variável. Por que é variável? Depende do grau evolutivo, como nós já dissemos antes, né? De acordo com a afinidade com a matéria. Então, quanto mais apegado à matéria, maior dificuldade para se desligar dela. E há espíritos, relatam que, muitas das vezes, ao desencarnar, tentam ainda reanimar o corpo físico, tentam ainda fazer que o corpo volte, tem uns que ainda ficam presos aos laços do corpo físico, até mesmo quando está no túmulo. Então, tem muita dificuldade desse entendimento. Aqui, como nós temos, a nosso Brasil está incentivando bastante essa área da cremação, ocorre que o processo crematório, ele vai ocorrer dentro de alguns dias após a morte, como a gente já sabe aí como acontece. Então, para que a gente comece já a entender que para se desprender dos despojos carnais enquanto antes. Ah, mas Sidney, e se me botarem no forno junto? Né? Tem gente que já me perguntaram isso. Eu falei, então vamos esclarecer. O corpo físico, gente, ele é suscetível de combustão, de pegar fogo. Mas o perispírito não pega fogo, e nem o espírito, tá? Por exemplo, o corpo físico é suscetível de ter doença, Alzheimer, câncer, mal de Parkinson, mas o perispírito não tem câncer. O perispírito não tem mal de Parkinson, tá? O espírito não tem isso. Quem tem essas deficiências é o corpo físico.
Roto os laços, desligado do corpo físico, o corpo vai sofrer todas as disjunções cadavéricas, mas o perispírito, que é um campo energético, animado pelo espírito, permanece. O que pode ocorrer é a perturbação devido ao estado moral da alma. Isso é uma questão individual, particular. Mas a destruição do jeito que nós entendemos o corpo físico, isto não ocorre. Então, de acordo com a afinidade da matéria. Se a afinidade é muito, nós ficamos muito presos a ela. Então, é um cuidado, é um trabalho que nós temos que fazer de libertação, de um processo de entendimento, que tudo que nós possuímos é passageiro. Isso não é propriedade real. O corpo físico, o celular, por mais belo que seja, o carro, por mais bonito que seja, o corpo físico todo ajeitadinho, que bota isso, bota aquilo, botox, uma série de coisas, vai ter que deixar um dia. Então, se a gente já começa a pensar nisso, vamos cuidar do corpo, necessariamente. Mas já sabendo que quando desligar, vai saber que você não tem propriedade. Certa feita, Divaldo Franco, quando ainda, fazendo uma palestra lá em Florianópolis, já faz alguns anos, ele narrou um caso de uma senhora que colocou no testamento que quando ela morresse, ela queria ser enterrada com um belo carro que ela tinha. Ela tinha um Rolls Royce maravilhoso e tinha recursos materiais e colocou no testamento, quando eu morrer eu quero ser enterrado com o carro e tudo, que eu não queria deixar o carro para ninguém. Assim fizeram, quando morreram, viram no testamento e a vontade do morto, todo mundo faz. Prepararam ela, compraram uma parte maior dentro do cemitério, construíram um mausoléu imenso para caber o carro, prepararam ela muito bem preparada, bem maquiada, com a melhor roupa que ela tinha, botaram sentada no primeiro banco do carro, levaram o carro até o cemitério, dentro do mausoléu, fecharam lá, diz Divaldo Franco, até o cemitério ela foi de carro, depois foi a pé mesmo. Porque não tem jeito. O que vai ocorrer conosco? Com tudo aquilo que eu acho que eu tenho que ficar preso a pessoas, a coisas materiais, quando eu retorno ao plano espiritual, eu vejo que tudo isso escapa, porque isso não nos pertence. Bom, aí vocês poderão me perguntar, então o que é nosso então, Sidney? E aí o Allan Kardec, lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos socorre dizendo o seguinte, a alma, o espírito, não possui nada que é de uso do corpo, somente aquilo que é de uso da alma. E o que é nosso verdadeiramente? A inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. Isso é nosso, isso a gente não perde. Então, dependendo da inteligência que eu possuo e do conhecimento que eu adquiro no desenvolvimento, que me leva a uma consequência de uma qualidade moral, isso permanecerá comigo. Isso eu não perco nunca. Mesmo que eu volte a reencarnar, esqueça temporariamente, mas eu passo a ter esses valores morais adquiridos e não o perco mais. Agora, quanto aos bens materiais ou outra coisa semelhante, todas elas, deverão permanecer sem a nossa posse. Então, se nós estamos muito ligados à matéria, sofreremos mais em relação a isso. O processo, então, do desligamento, dependendo desse grau de ligação com a matéria, pode levar dias, pode levar semanas, pode levar meses. Vejam que aqui eu estou me referindo ao desligamento emocional e moral das coisas materiais e do corpo físico, tá? Porque o desligamento, depois que roto os laços fluídicos do perispírito, esse não tem mais a possibilidade de retornar. Ou seja, desde o momento que foi cortado esses laços, a vida não tendo mais no corpo físico, é impossível o espírito retornar ao corpo. No caso de Lázaro, por exemplo, que foi ressuscitado, que está na Bíblia, se refere a um processo de catalepsia ou letargia. Desprendido do corpo, o corpo já estava em estado de putrefação, mas o perispírito ainda se conectava com o corpo físico. Tanto é que Jesus o convocou a retornar ao corpo e ele retorna. É um processo médico que já foi comprovado, mas não a morte física. Quando há a morte, ou seja, quando roto os laços, isso não é possível mais acontecer. Tanto é que na questão 872 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre a fatalidade. E os espíritos respondem, fatal só existe o instante da morte. Ou seja, esse instante em que há o desligamento do perispírito do corpo. Esse é fatal, não tem mais como retornar. Agora, os atos da vida comum, os atos da vida moral, isso não é fatalidade. Ou seja, ninguém veio para a Terra para sofrer. Viemos para aprender, para crescer. A fatalidade, nesses casos, não existe.
desde o momento que eu possa fazer tudo aquilo que eu possa modificar, a não ser nos casos em que eu estou jungido a um corpo físico, como uma microcefalia, uma doença degenerativa, e aí eu não tenho como modificar. Mas mesmo assim, a alma não é sujeita a essas doenças ou a essas microcefalias ou qualquer deficiência física. A vida toda é material e sensual, então, quando a vida é toda material e sensual, levado somente para a sensualidade, as sensações do corpo físico, nós vamos ter dificuldade para nos desprender desse estado, dessa estrutura emocional ligado às coisas materiais, ao corpo físico, à família, à terra, ao planeta, de uma forma geral. Pode ser instantânea, vida intelectual e moral elevada. Então vejo que a maneira de eu evitar a dor, o sofrimento ou qualquer constrangimento é me modificar moralmente. Desenvolver intelectualmente o aprendizado que nos eleve e melhorar moralmente. E essa elevação moral é uma questão individual. Por que é individual? Porque é a maneira como eu reajo diante das situações ou ajo diante das dificuldades. E isso é individual. Eu aprendo e eu vou começar a analisar cada situação, cada momento. Então, quanto mais eu dominar as minhas emoções, as minhas sensações que eu estou vivenciando, eu vou adquirindo uma certa elevação, um certo controle sobre a minha vida moral. E quando eu controlo o pensamento em primeiro plano, eu consigo ajudar. Só para vocês terem uma ideia, nós produzimos quase 92 mil pensamentos diários. 96 mil, por aí. Sendo que 92 mil é pensamento à toa, pensamento sem lógica. Então, por isso que a gente fica vinculado a uma massa mental de dificuldades. Então, o dia que a gente disciplinar a nossa mente, produzir pensamentos elevados, mesmo diante das dificuldades que o mundo apresenta, mesmo diante da dificuldade familiar, da vida social, nós começamos, então, a entender e nos projetar numa posição melhor. Há um relato trazido por Divaldo Franco, que Madre Teresa de Calcutá, quando ela desencarnou, ela chegou no plano espiritual já lúcida, entendendo perfeitamente o que tinha lhe acontecido. Foi recebida por aquelas que é considerada santas pela igreja, que já se encontravam no plano espiritual, e justamente foi o período em que Lady Diane tinha acontecido o acidente com ela. E Madre Teresa ia visitá-la, ia para participar do seu funeral, mas ela desencarna no mesmo período. E quando ela chega no plano espiritual lúcida, Madre Teresa, alguns momentos depois, dias, no plano espiritual, ela pergunta para aquelas que eram consideradas santas lá na igreja, que estavam no plano espiritual também, que a receberam, pergunta, e a nossa princesa? Como é que ela está? E aí elas disseram, ela, quando aconteceu o desencarne, ela foi recolhida e se encontra aqui no plano espiritual, no local, tipo um hospital, para recuperar. Ainda está sonolenta, ainda está em estado de torpor, mas ela vai recuperar. E Madre Teresa, então, ia visitá-la periodicamente, até que um dia, quando ela ia despertar, Madre Teresa chegou e ela, quando abriu os olhos, falou assim, Madre, a senhora aqui? Porque na conversa, quando ela encontrou Lady Diane aqui na Terra, elas tinham conversado e Lady Diane tinha falado, Madre, eu quero largar tudo e seguir a sua ordem. E Madre Teresa disse, não faça isso mesmo. Continue na tarefa que você tem para fazer. Um dia, quem sabe, você pode participar da minha ordem. E quando Madre Teresa encontra no plano espiritual e ela desperta, ela abre os olhos, Madre, a senhora aqui? Ela diz, sim, minha filha, agora você pode participar da minha ordem. Vejo que automaticamente já tinha instantaneidade da consciência após a morte, mesmo não tendo a crença espírita. Porque os atos morais na vida da pessoa faz que ela perceba algo além desse simplesmente conceito ou teoria. Mas a outra, embora com alguns méritos, foi recolhida e permaneceu durante um tempo para se, vamos dizer assim, ter um processo de ajuste, de adaptação ao plano espiritual. Aí vocês poderão perguntar, mas Sidney, qual é a nossa situação de cada um? Bom, não dá para saber. Cada um vai ter uma particularidade dependendo do grau emocional que gera ao longo do tempo, né, da sua caminhada terrena. Perturbação espiritual. Aqui é uma cena do filme Nosso Lar, na região de Umbral, que André Luiz estava sendo recolhido, né? Ele permaneceu durante 8 anos nessa região chamada Umbral, e o Umbral é resultado do processo emocional, como eu falei. Então você vê ou percebe aquilo que está desajustado dentro da tua mente, do teu coração.
Quando você se harmoniza, se equilibra e procura levar o pensamento, você percebe outros ângulos e é auxiliado. Então é um processo educativo apenas, não é um processo de punição, porque a gente tem a ideia de punição, da ideia do pecado, daquilo que nós aprendemos no processo judaico-cristão. Depende da evolução de cada um, então sempre vai depender. Alguns passam horas aqui, dias, ou até anos, ou às vezes até séculos. Geralmente ocorre, né, essa perturbação, então todos, sem exceção, passará por essa perturbação, longa, pequena, curta, depende de cada um, é necessário esse processo, até para você se adaptar ao plano espiritual. Pode levar horas, meses e até muitos anos, como eu já disse, né? Então isso depende de cada espírito. E naturalmente sempre, e é uma coisa boa a gente registrar, todos nós, sem exceção, temos junto de nós, embora a gente não identifique, e não é necessário identificar, não precisa ter um nome específico, nós temos um espírito superior a nós, chamado anjo de guarda, ou espírito protetor. Todos, sem exceção. A única diferença é que é anjo de guarda, não é capataz, né? Não é um leão de chácara. Que diz, meu anjo de guarda vai me proteger. Não, não vai não. O anjo de guarda vai intuir, ele vai aguardar que a gente melhore, que a gente modifique, que a gente perdoe, que a gente não brigue, que a gente não discuta. Se a gente começa a se perturbar muito, ele fica, meu Deus, vamos esperar. E aí depois a gente chega no plano espiritual e o anjo de guarda, eu estou vendo aqui que tu caísse, errasse, de novo, cometesse esse desatino. Aí você vai dar desculpa, né? Não deu para me acertar. Mas estou vendo que é pela 15ª vez que você faz a mesma coisa. Se compromete aqui, reencarna e chega lá e faz tudo de novo. Dá para acertar dessa vez? Agora dá. E aí reencarna de novo. Veja que 15 encarnações dá mais de 1.500 anos, né? Então, vai reencarnar e vai continuar reencarnando. 1.000 mais 1.000 anos. Isso para o mundo espiritual, gente, esse tempo aqui na Terra, lá para o mundo espiritual, não é nada, né? Se der tempo, eu conto um casinho no final. Apresenta-se de acordo com o gênero de morte, repentina, violenta ou suicídio. Geralmente os suicidas, eles sofrem muito, por quê? Porque ainda não chegou o momento da disjunção cadavérica ou do desligamento do corpo, então esse vínculo com a estrutura orgânica, ele permanece até como um processo ainda de desajuste para o suicida. Então, recobrar imediatamente, pode receber ajuda, mas em muitos casos permanece um sofrimento um pouco longo. Vendo as cenas do ato do suicídio, permanecendo vendo os quadros na qual ele acometeu o ato do suicídio, mesmo que esses quadros ou essa situação já não exista mais, mas fica como se fosse na tela mental uma monoideia. Então, o suicida, ele passa muitas dificuldades. As mortes violentas, dependendo do estado, no estado de guerra, por exemplo, muitos dos indivíduos que morrem através da guerra continuam no plano espiritual lutando uns contra os outros. Ou até aqueles que têm mais lucidez são retirados do ambiente. As mortes repentinas, se houve uma parada cardíaca ou algo nesse sentido, geralmente a alma chega no plano espiritual com dificuldade de entendimento, mas às vezes é auxiliado por familiares e pelo anjo de guarda ou por espíritos amigos, que geralmente estão para receber. Mas todos os casos, independente, né, existe de uma certa forma uma aproximação desse espírito chamado anjo de guarda, mesmo que foi por ato de negligência da nossa parte, mesmo que foi por atos ainda que a gente não cuidou. Mesmo assim, mas só que a dor, o sofrimento, as consequências, a perturbação permanecerá, porque é um estado íntimo, não depende do anjo de guarda, depende unicamente, exclusivamente de nós. Já no estado de equilíbrio, em qualquer tipo de morte dessa, por exemplo, o indivíduo equilibrado, ele não cometerá o suicídio. Mas se ele foi levado a uma morte violenta, num acidente, por exemplo, ele pode recobrar com mais facilidade no plano espiritual. Ou seja, o grau evolutivo determina. Logicamente que o espírito mais evoluído não vai buscar a saída da vida através do suicídio. Perturbação do homem de bem. Então, o homem de bem, ou seja, aquele que pratica o amor, procura seguir as lições de Jesus, porque só tem uma lição a seguir, a do Cristo. E aí está a mão cheia para que a gente possa entender, analisar, estudar, ouvir, mesmo quando a gente troca de canal, né, nas nossas casas, está lá falando de Jesus o tempo todo, num canal ali ou aqui. Então, mostrando que o homem de bem, aquele que segue toda a lei de justiça, de amor e caridade, o processo no outro lado, né, nada tem de penoso. Ele chega ao plano espiritual, independe da crença dele,
e analisa ou percebe com muito mais facilidade. Conserva-se calmo, muitas das vezes, sem entendimento. Nós tivemos, certa feita, conduzindo um atendimento a uma freira que tinha desencarnado na nossa reunião mediúnica, e quando ela se apresentou através do médium, porque o médium serve de intermediário para que o espírito possa falar, já que ele está numa outra dimensão, e conversando com ela, e a gente perguntou, né, como é que ela estava, qual a percepção dela, ela falou, eu estou achando meio estranho o lugar onde eu estou. Mas muito calma, muito serena. E a gente explicou que ela estava numa casa espírita, que não era de acordo com ela, se declinou, né, sendo de uma outra crença, que não era a crença na qual ela tinha aprendido, mas que ela estava viva no plano espiritual, que ela pudesse então observar como é que funciona todo o mecanismo no plano espiritual, que nós estamos ali para ajudar. E ela muito tranquila disse, eu vou ficar por aqui para observar, para ver como é que é. Então vejam que quando é um espírito já voltado para o bem, ele não se perturba, mesmo que ele se encontre numa situação diversificada, diferente. Ele vai ter tranquilidade para isso. Tudo por quê? Porque o estado moral da alma lhe dá essa tranquilidade. Então o único que vai nos gerar dificuldade somos nós mesmos. Ninguém vai gerar dificuldade para nós. Nós é que geramos as dificuldades e depois nos encontramos em situações diversas. Por exemplo, André Luiz, ele ouvia falar a palavra suicida, embora ele não tinha cometido suicídio. Mas ele dormia altas horas da noite, ele bebia, ele comia exageradamente, ele ficava nos bares às vezes, e quando ele chegou no plano espiritual, ele foi considerado suicida, porque aos poucos ele foi abreviando a sua existência corporal. Então o estado dele era devido ao próprio comportamento moral que ele tinha na Terra, teve na Terra, né? Tendo um despertar tranquilo, geralmente um homem de bem, né? Aquele que pratica o amor. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração da perturbação? Influência muito grande. Então, quanto mais a gente entender sobre o mundo espiritual, quanto mais a gente entender sobre a vida espiritual, sobre nós espíritos, vai nos auxiliar? Auxilia e muito. Porque já dá para ter uma ideia. Diz Divaldo Franco, se por acaso você tiver um desmaio, descobrir que você desencarnou, desconfiar, fica quietinho de olho fechado, não abre o olho não. Se você ouvir uma voz meio atrapalhada, é obsessor, fica quieto. Agora, se ouvir uma voz calma, tranquila, pode ser o teu anjo de guarda. Aí você fica tranquilo. Ou seja, aconteceu alguma coisa, está fora do corpo, ou então começou a falar com as pessoas em casa e não responderam, desconfia. Que pode ter acontecido algo. Às vezes a pessoa está braba com a gente, não acha que você desencarnou, não. Às vezes você fez alguma coisa que ninguém gostou, aí o pessoal fica mudo. Mas às vezes pode você fala com um, fala com o outro. Opa, tem alguma coisa aqui estranha. Ninguém está mais falando comigo, o que houve? Aí dá uma olhadinha, vê se não tem mais alguém estranho ali, uma mãe que já desencarnou, um avô, às vezes está próximo. Aí você começa a desconfiar. Mas o conhecimento auxilia. Pois o espírito já compreende sua situação. Então o fato de a gente entender sobre a vida espiritual já nos facilitará no plano espiritual. Mas, e olha o detalhe, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência. Então veja, não é só o conhecimento espírita. O Sidney então fala muito sobre a morte, vai chegar lá, vai estar tranquilo. Nada disso. De repente vai estar complicado pedindo ajuda. Por quê? Porque se a gente não tiver o desenvolvimento moral devido, só falar não adianta. Então precisa a gente também transferir isso para a área do comportamento, a área da vivência. Nós vamos analisar agora, acho que dá tempinho, para vocês verem o processo de desencarnação. Embora o som a gente não tem, mas vocês vão ver como é que é a ação dos espíritos nesse processo da desencarnação. Aqui é o desencarne de Dimas. Aí são os espíritos que estão próximos a ele. Dimas está doente, já faz um tempo. Ele está com cirrose hepática, uma série de problemas. Aqui são os espíritos que vêm para socorrê-lo. Então, os espíritos presentes, já prevendo a morte dele, estão ali conversando e se preparando para ver o desencarne de Dimas. E eles então vão analisar o quadro de Dimas, análise. Então, um dos pontos que ele começa a analisar no primeiro momento é que ele encontra-se ali ao lado de Dimas, que ainda está no corpo físico, a esposa. A esposa, então, estava gerando uma energia retentora de amor, não possibilitando que ele desencarnasse. Então ela envolvia
todo ele num emaranhado de energia, projeção da sua mente, e envolvendo o perispírito e toda a estrutura do corpo físico, não permitia que Dimas entrasse no processo do desencarne. Ou seja, dificultava. Então, o primeiro trabalho do mundo espiritual era fazer que a esposa relaxasse. É a verdadeira melhora da morte, que muitas vezes a gente já ouviu falar. Então, tranquilizá-la seria fazê-lo ter uma sobrevida por alguns minutos, para que ele melhorando, o mundo espiritual atua então para tirar todo esse campo energético gerado por ela. Vejam que essas energias são energias de amor, tá, gente? Não é energia negativa, mas ela retém o nosso ente querido. E ela precisava também se tranquilizar. E ele, por sua vez, é envolvido num halo magnético de proteção, para que não aconteça mais esse campo energético deletério. E, por sua vez, também ele volta um pouco à vida, ajudado pelo plano espiritual. E ele então fala para ela, né, para a esposa, que ele estava melhor, que ela pudesse relaxar, e ela então deixa o leito, e aí o mundo espiritual tem espaço para poder fazer o trabalho. E aí a atuação, vejo que é no campo da glândula epífiso pineal, né, que o mundo espiritual trabalha, tanto do encarnado como do desencarnado. Vejo que aqui o Dimas ainda está no corpo físico, dizendo para a esposa se tranquilizar. E ela então se relaxa, desliga-se dele, né, mentalmente, emocionalmente, até porque ela entende que vai haver a melhora. E aí o mundo espiritual tem condição de fazer o trabalho de desligamento do Dimas. Começa então a prepará-lo, quando ela sai do leito. Agora os mentores espirituais começam então a preparar o processo de desencarne. Esse é um processo, como eu disse, o mais natural possível, tá? A morte natural. Então os espíritos agora vão fazer todo um trabalho de desligamento, começar a ver o processo de desligamento do perispírito. Então aquilo que eu disse lá no início, o perispírito então, ele está imantado célula a célula do organismo, ele precisa agora ser desconectado, desanuviado, desenrolado de cada célula do organismo. Começa primeiro pelos membros inferiores até o membro superior, e a última glândula a ser desligada é a glândula epífiso pineal, que fica na base do cérebro. Então faz ele fazer uma prece, intui, ele é espírita, frequenta a reunião espírita, médium da casa espírita, mas o corpo físico não tem mais condição de vida, tá? Então ele está sendo auxiliado ali por esse processo. Agora começa a haver toda uma ação para que ele se tranquilize, ele, espírito, porque a tranquilidade dele é o ponto principal para o processo de desencarne. É com áudio aqui, vocês poderiam ouvir, mas vocês podem pegar tem lá no YouTube esse filmezinho. Então é só para a gente mostrar como é que o processo é, para quem não viu ainda, né? E nós podemos auxiliar. Quanto mais entende, quanto mais pensamento no bem, na paz, a gente auxilia também o nosso processo de desencarne, tá? A mãe dele, ela vem, porque quando ele vai despertar, é preciso que ele veja alguém que ele conhece. Então vejo que tem aí merecimento, tem todo um trabalho que é feito pelo plano espiritual. E ela então vai auxiliá-lo, que ela já tinha desencarnado já havia alguns anos, né? Ela agora vai auxiliar. E vejo que o espírito familiar, como a mãe, só pode estar aí ajudando se ela tem condições para ajudar, tá? Aquele espírito familiar que não tem ajuda, fica com mais dificuldade. Aí começa a haver todo o desprendimento do perispírito. Esses passos longitudinais é intencional pelo espírito, né? Ele sabe os pontos que tem que se desligar, as vísceras, cada parte, as glândulas e tudo mais. Recebe um fluxo magnético do plano espiritual. Esse influxo magnético ele tem o objetivo de fazer o desprendimento do perispírito, tá? Isso a gente não vê quando está acontecendo isso dentro das nossas casas, ou no hospital, ou em qualquer outro lugar. Aí começa então a sair essa substância, que é o perispírito. Na realidade, o espírito, como ele é um ser que pensa, é um ponto de luz, ele não vai ter uma forma definida. Mas o perispírito então começa a se desprender da estrutura orgânica, como eu falei, está célula a célula,
e ele então vai se formar sobre o corpo físico, acima do corpo físico, né? Uma imagem semelhante ao do corpo físico. Então é uma substância que ela vai tomar uma forma. E essa forma, geralmente, ela é tomada pela imagem última, que esse perispírito na qual ele ficou moldado. Então vocês veem, se eu fizesse isso ao vivo ia dar muito trabalho, né? Por isso que eu mostrei para vocês assim, que é mais fácil, para vocês entenderem. Por isso que a gente não tem que ter medo da morte, até porque esse processo aí, o mundo espiritual auxilia em todos os casos. Porque há misericórdia. Aqui na Terra a gente acha, aquele ali não merece. Mas lá no mundo espiritual é bem diferente a visão, tá? Eles amam todo mundo, ajudam todo mundo, porque sabem que todos são filhos de Deus, independente da situação que se encontra. Aí vocês veem, se a ciência pudesse um dia detectar isso aí, vai ver campos realmente voltados de elétrons, prótons, nêutrons, né? E outras substâncias do fluido cósmico universal que ainda nem a ciência conhece ainda. E é manipulado pelo plano espiritual. E vejam que a última glândula epífiso pineal, que é a glândula espiritual, é a primeira glândula na qual nós nos ligamos quando reencarnamos, e é a última que ocorre do desligamento quando desencarnamos, tá? Continua ainda ligado àquele laço fluídico, que é o último laço fluídico. Geralmente isso permanece durante o velório, quando as famílias fazem o velório dos seus entes queridos, e o desligamento às vezes é feito só no dia seguinte. A grande maioria é feita no dia seguinte. Então é assim, ó, está lá o perispírito, o corpo físico e o perispírito. Só que agora o espírito, estando no perispírito, embora ligado ao corpo, ele começa a ter mais lucidez, maior percepção. No caso do espírito ainda um pouco evoluído, vai ter alguns quadros de perturbação. E ele vai permanecer ainda durante as 24 horas ou um tempo. Por isso que a morte, gente, ela vai ocorrer. Por isso que o crematório, quando ocorre depois de 3 dias praticamente, não ocorre imediatamente, pelo menos quando eu estive aqui no crematório falando num desencarne de um amigo, não que eu estou falando propaganda para me convidar para o desencarne, não é isso. Mas perguntando ao rapaz, ele disse, não, Sidney, ainda leva alguns dias ainda para ver o processo, tá? Então vejam que só vai ocorrer esse rompimento após, né, um período de desligamento, e aí ele vai recobrar e vai passar, então, estar no mundo dos espíritos, percebendo, é o momento que ele abre os olhos, e aí a primeira coisa, agora já no plano espiritual, a primeira coisa que ele percebe é a mãe dele, né? E a felicidade dele, então, perceber a presença da mãe ali. Então, daí vocês podem ter uma ideia de como é que ocorre todo o processo desencarnatório. Lembrando que nos casos de morte violenta, a atenção e o atendimento é um pouco mais precisos. Por exemplo, desencarne na estrada, o mundo espiritual faz todo um processo de socorro. Muitas vezes as almas saem do corpo físico sem lucidez, sem entendimento, são colocadas em macas no plano espiritual e levadas para o ambiente de hospitais. Por exemplo, quando aconteceu o tsunami, que está lá no livro Transição Planetária, de Divaldo Franco, quando aconteceu o tsunami lá naquela região da Tailândia, aquelas regiões, né, mais de 200 mil corpos empilhados na praia, naquele momento ali, uma caravana de espíritos de várias nacionalidades, inclusive do Brasil, porque as colônias espirituais, elas são solidárias entre si. Elas, umas auxiliam a outra, e quando tem casos assim muito sérios, muito graves, sai uma caravana muito grande nas guerras, em todas as situações. O mundo espiritual está sempre muito atento, porque a massa que se encontra, só para a gente ter uma ideia, nós somos cerca de 7 bilhões de seres aqui, 8 bilhões, né, já. A população que nos cerca é 4 ou 5 vezes mais a população desencarnada da encarnada. Então, se a gente for dividir, dá mais ou menos 5 para cada um, né? Tem gente que fala assim, estou carregado. Tá carregado, tem uns 5. Tem outros que falam assim, vou morar sozinho. No mínimo vai uns 5 com ele, morar com ele, né? Ou seja, é uma massa muito grande em relação aos encarnados. E em relação aos espíritos que já estão lucidez, com entendimento, é um grupo maior ainda, porque a humanidade não se encontra somente na Terra. Então são almas que cuidam dessas situações. Naturalmente que a dor, o sofrimento, que um espírito revele daquilo que ele sofreu, esse é um processo de aprendizado. Não que não há a misericórdia divina, não que não haja assistência,
mas às vezes a dor é necessária para que ele aprenda. Então, por exemplo, o suicida, ele pode reclamar de dores, e até relatam às vezes nas psicografias, que ficaram séculos de dor, de sofrimento. Mas aquilo era muito mais moral do que físico. Como ele estava muito ligado às sensações do corpo físico, ele interpreta como se fosse físico. Se ele tivesse uma crença, por exemplo, católica, ele falaria do sofrimento eterno, da dor eterna, como é entendido na crença. Então vejam que a percepção do mundo espiritual, a percepção de inferno, de purgatório ou algo nesse sentido, devido à crença de cada um. Então aquela crença faz eu perceber de acordo com o entendimento que eu possuo. E aí há casos em que espíritos que, no caso de mortes violentas, que muitas vezes já me perguntaram sobre isso, de desastre de avião ou algo nesse sentido, almas são levadas ou atendidas de uma forma muito especialíssima. Nesse tsunami que eu me referia, ficaram muitos espíritos presos aos corpos lá nas praias. E essa caravana de espíritos foram lá para fazer esse processo de desligamento. Então é um processo belíssimo. Por exemplo, hoje a gente trabalha aqui nas casas espíritas, os trabalhadores que dão passe, as pessoas que trabalham no atendimento fraterno. É um pequeno exercício, um pequeno treinamento, para que quando a gente sair aqui com lucidez e entendimento, chegar no plano espiritual, a gente tem o quê? Condição também de fazer essa tarefa. Embora dentro da nossa capacidade, mas nós somos capazes ainda, já com entendimento, de ajudar essa equipe no plano espiritual. Como ocorre, os trabalhadores da casa que já desencarnaram, muitas das vezes continuam auxiliando os casos aqui. Então vejam, o que nós queremos mostrar aqui é que o lado da morte que a doutrina espírita apresenta é um lado fático, que deve acontecer com todos, sem exceção, não sei se já avisaram, mas todo mundo que está aqui vai desencarnar, né? Então, esse fato, se é uma verdade e vai ocorrer, quanto mais eu me preparar, melhor. Não existe mágica. O que precisa é que cada um entenda. Aonde é que eu posso agir melhor? É na família? Então vai. É no ambiente de trabalho? É comigo mesmo? Porque tem gente, às vezes, que tem tanta dificuldade moral consigo mesmo, se maltrata tanto, e depois fica com muita dificuldade. Então trabalhe esses valores. Perceba que tu é filho de Deus, tu é capaz de ver diferente. E veja diferente, embora o corpo possa estar trazendo os obstáculos, mas é temporário. Tu é muito mais do que isso, como o próprio Cristo disse. Vós sois deuses, o que eu faço, vós podeis fazer muito mais, se quiserdes. Então é uma ação individual. O entendimento do Espiritismo nos auxilia a dizer o seguinte: nós não morreremos nunca. E se nós não vamos morrer, como é que vai estar do outro lado? Depende única e exclusivamente de nós. Então a nossa ação no bem, o conhecimento necessário e a melhor facilidade que a gente possa fazer, agir em auxiliar o próximo, aos necessitados, olhar alguém que está doente, olhar com os olhos de bondade, vai nos facilitar cada vez mais o nosso estado do outro lado. E para encerrar, apenas como eu me lembrei agora, sobre a questão do tempo na Terra e o tempo no mundo espiritual, que muitas vezes a gente fica confundindo e achando que é a mesma coisa quando fala um século lá é menos do que 30 segundos, né? E aqui na Terra a gente vê que é uma coisa numerosa. Certa feita um espírito, diz Divaldo Franco numa das suas palestras, que certa feita um espírito muito evoluído queria entender sobre a eternidade. E como eu não podia entender, ele buscou as séculas de Deus, os mais superiores, até chegar ao Senhor e perguntou: Senhor, eu não entendo sobre a eternidade, eu gostaria de entender. Por exemplo, Senhor, $1 bilhão na eternidade representa o quê? Olha, $1 bilhão na eternidade representa um centavo. E 1 bilhão de anos, Senhor? 1 bilhão de anos representa um segundo. Aí diz o Espírito: dá-me um centavo, Senhor. E aí o Senhor falou: espera um segundo. Então veja que o tempo na Terra, ele é de acordo com aquilo que nós prestamos atenção. No mundo espiritual, esse tempo, ele deixa de existir com esse contato dos nossos dias de 24 horas. E o que nos resta, nos encontrando no plano espiritual, é o amor, é a paz, é a sabedoria, é a prática no bem que nós realizamos. Isso sim, repercutirá com todos aqueles que nós amamos. E com certeza, nos reencontraremos com muita facilidade uns aos outros e nos adivinharemos pelo amor que temos um pelo outro. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre na prática do bem. Muita paz. Nós agradecemos ao Sidney
pela explicação que nos deu. Sempre um assunto bastante que assusta muita gente, né? Ele colocou de uma forma bastante descontraída, mostrando que realmente a doutrina espírita coloca essa questão da morte como algo bastante natural, né? Dentro de um processo bem natural para todos nós.